Porque, assim, diferente do... Já que a gravação começou agora, né? Só começando, assim, a aula de hoje é uma aula de revisão e mais dúvidas de saber como vocês estão, com o código, etc e tal. E a Prograde meio que recomenda essas aulas a cada 5 ou 6 aulas, né? Tipo, então a gente vai ter 4 delas no semestre. Agora o que acontece também é que esse semestre, diferente do semestre passado, eu venho passando parte do material a cada semana, né? Tipo, a parte prática. Então, eu não sei se fica muito de dúvidas para agora, mas se vocês tiverem, pode interromper a qualquer momento. Eu vou passar o código também, que é o que falta, mas o código dessas 2 aulas é bem mais simples do que os outros. E a gente pode ver também questões da lista e do projeto. Entendeu? E só para mostrar para vocês um pouco qual é a ideia de ICD, que teve que mudar esse semestre por conta dessas 3 semanas, né, que a gente tem até o Natal, é que ICD eu divido em 4 partes. Entendeu? E essas 4 partes, geralmente eu chamo do módulo 1, que é a análise exploratória. O módulo 2, que são os testes de hipótese. O módulo 3, que é a regressão linear. E o módulo 4, que é um pouco de aprendizado de máquina básico. Entendeu? E tem vários caminhos que a gente pode fazer para cobrir o assunto de ICD. O que vocês devem estar vendo já aqui é que tem 2 temas no módulo 1, que é o teorema central do limite e um assunto chamado de risco, ou mostrando a média, como minimizar, vamos dizer assim, a função de perda, que é um erro quadrado. E esses 2 assuntos meio que fazem a ponte entre um caminho que é ir do módulo 1 para o módulo 2, que é a análise exploratória para os testes de hipótese, ou ir do módulo 1 para o módulo 3, que é o caminho que o livro Data 100 faz. Entende? Que é você usar a função de risco, que é essa que justifica a média, para sair do módulo 1 para o módulo 3. Entende? A gente segue esse caminho aqui em C, tipo esse aqui, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essas 2 aulas, que não ia ter tempo de dar antes do Natal. Eu não queria dar aula assíncrona hoje, porque eu acho que fica meio estranho fazer um fechamento depois do Natal. Então, eu tenho que parar por 2 semanas para fazer o fechamento. Então, essas 2 aulas meio que foram para o módulo 2. E elas cabem muito bem lá. Então, tipo assim, poderia ir só uma delas também e a outra módulo 3. Talvez eu até mude isso, mas acho que eu vou mover as 2 para o módulo 2. E o ciclo continua funcionando. Então, essas 2 aulas meio que mudaram de lugar, vão passar para aqui, mas como vocês podem ver, dá para acompanhar a matéria e as listas com o que a gente vem vendo até agora. Tá? E o que eu queria perguntar primeiro para vocês é se vocês têm algum comentário ou alguma dúvida sobre o andamento da matéria, ou sobre, assim, alguma crítica ou sugestão, porque nessas 2 semanas é que eu devo preparar as listas da próxima parte da matéria, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, fale agora, ou cale-se para sempre. Alguém? Não? Tá. Então, ok. Como ninguém está com dúvida e está acompanhando bem, você acha que o nível das listas está ok? Porque eu vou ter que mudar elas um pouco para as próximas aulas. O professor, eu acho que tá ok sim. A única coisa, tipo assim, um comentário à parte, eu nem sei se deve ser considerado ou não, mas é que tem algumas perguntas que elas estão muito, eu não diria capciosa, porque não é, essa palavra não descreve o sentimento que eu tenho, mas elas estão confusas, certo? Tipo assim, pode ser uma resposta, mas pode ser outra, e não tem nada que te faça decidir por uma das duas. Eu entendo. Como eu falei com vocês no início da matéria, as listas foram um grande ponto de críticas no semestre passado. Acho que no ERE, sem ter o feedback em sala de aula direto. Então, o meu objetivo, que eu estou tentando muito cumprir,
é refazer as listas do módulo 2, 3 e 4. Tipo, pegar agora esses dias. Tipo, eu devo parar Natal e Ano Novo, semana que vem, né? A partir de sexta que vem, mas essa semana eu vou continuar trabalhando. Então, pegar esses dias para organizar as listas do módulo 2, cumprindo esses problemas de vocês, porque ficou pior até, né? Tipo assim. Então, eu vou ver se eu consigo fazer uma versão mais clara, onde a resposta seja mais objetiva, mais direta. Tá claro? Sim, sim. E a questão do terceiro quiz, que são as questões de interpretar plots também, ficaram bem subjetivas, eu sei. Isso aí também foi uma falha do meu lado. Então eu vou possivelmente cancelar elas ou dar duas opções de resposta correta, como eu fiz em algumas outras, entendeu? Geralmente o que é que eu faço? Eu vejo como é que foram as respostas de vocês, eu dou uma olhada nas respostas de vocês e vejo assim, então os alunos interpretaram essa ou essa. Eu posso mudar para aceitar as duas. Então eu vou ver isso sim. Semana que vem eu pego isso. E semana que vem eu também lanço a planilha de grupos. Vocês já podem ir meio que montando os grupos. Semana que vem, assim, ou hoje ou amanhã, ou segunda, eu devo fazer isso, montar a planilha de grupos, para vocês irem vendo. Isso é a parte mais burocrática. Mas tá ok, Giliar? Tranquilo? Tem? Ok. Então, certo. Então, isso meio que cobre essa parte burocrática, né? Deixa eu ver o que mais. Aulas, se vocês acharem erros, pode falar. Já acharam erro em aula, eu corrijo, entende? E bem, espero que vocês estejam gostando do andamento da matéria. Uma coisa que falta para mostrar para vocês ainda é que tá. Eu sei que tá muita coisa faltando, mas tá caminhando. É meio que uma descrição do que é um bom projeto. Então, eu vou fazer isso também. Daqui para o módulo que vem, meio que colocar essa descrição do que é um bom projeto, para vocês meio que já terem um bom passo a passo que vocês querem fazer. E, bom, ninguém está falando nada aqui, então. E, bem, assim, o material esse semestre está indo aqui para a página, como também eu mostrei como lá no Colab, que também foi outra que no mês passado, alguns alunos tinham problema em ler isso, baixando do GitHub, né? Nem todo mundo tem essa noção de GitHub, mas eu espero que dê para acompanhar com os livros, com tudo, é o assunto da matéria. Aí vamos lá. O que é que faltou de código para vocês, que não é um código tão complicado não, né? Porque a aula 5 e a aula 6, né? São aulas que, tipo assim, são mais revisões de conceitos básicos de estatística e probabilidade. Então, o código em Python acaba que ele nem fica tão pesado ou tão complexo, não. Entende? Ele fica até simples de entender e de abordar. Né? Então, só mostrar para vocês aqui como é que foi o código das últimas duas aulas, o notebook que faz elas. Entendeu? A motivação da aula 5, entende? A gente começa explorando essas músicas da Billboard, né? Então, a gente vai ler o CSV da Billboard, entende? E alguns arquivos de texto que vocês vão pegar em Python, talvez não leia bem por causa da questão de codificação. Vocês devem ter visto isso, não sei exatamente em qual matéria da graduação, né? Mas, por exemplo, o Windows codifica texto de uma forma, o Linux de outra, sabe? Então, nem tudo deve vir com Unicode. E, às vezes, o Pandas tem problemas em ler isso, né? Mas aqui a gente pode pegar o encoding, setar preciso, que lê esse arquivo e dizer que os nans têm texto unknown, né? E quando a gente pega essa base de dados, a gente quer focar em algumas colunas, a data, o artista, o título, a duração, o Spotify e as letras. E aqui é a data que a música apareceu na Billboard. E a gente meio que tem isso até 2018 na Billboard, que é meio que a lista das só músicas americanas. Quando a gente observa essa lista, é esperado que algumas músicas vão, tipo assim, aparecer mais de uma vez, já que é uma lista semanal. Então, olhando para. Isso aqui nem precisa ser o duração, né? Poderia ser direto do df.shape. Mas olhando para essas músicas, eu não quero analisar a música repetida.
eu quero só ver as entradas únicas da Billboard. Então, a chamada Drop Duplicates meio que joga isso fora. Isso é um pouco do ciclo de limpeza de dados, né? E uma outra coisa que eu não falei com vocês ainda, mas que também descobri esse comando outro dia, então eu vou aproveitar e mostrar para vocês agora esse comando que eu vi outro dia numa aula, é que a gente também pode, em Pandas, ler um histograma e rodar um comando df.info, que eu acho que é mais novo. E o que é bacana é que esse df.info dá uma visão geral bem melhor do que o df.columns, né? Vai dizer quais são as colunas. Então aqui ele tem as colunas. E vai dizer quantos objetos não nulos ou não NA tem em cada coluna, né? Então a gente vê que vai ter algumas músicas do Spotify, alguns links para o Spotify que estão com NA. A gente vai ver que tem alguns anos que estão errados. A gente vai ver que tem alguns títulos que estão NA, né? Só que não é tanta informação, não. Então, primeira parte das músicas, joga fora tudo que é NA, que fica 7193, que deve ser possivelmente um dos menores valores aqui das colunas que eu peguei. Entendeu? Depois disso, a gente pega, joga fora as duplicadas, tem a nossa base e converte de uma granularidade de milissegundos para minutos, para finalmente chegar no histograma das nossas músicas e das durações das nossas músicas. Lembrando que tem duas formas de fazer o histograma. A gente pode fazer ele em forma absoluta ou a gente pode fazer ele de forma que a área some para 1, colocando essa função density, que dá uma visão muito perto de uma PDF, embora não é uma PDF perfeita. Entendeu? Porque ela vai estar meio que em bins, né? Mas aqui vai ser entre 0 e 1. Então, tudo isso a gente já viu na matéria. Tudo isso a gente meio que já explorou. E aqui está dúvidas. Na lista 1, esse 2, vai botar um gráfico fora de uma função. Tá, senhora com uma dúvida no meio da... Na lista 1, esse 2 vai botar um gráfico fora de uma função. Ou para criar uma função. Lista 1, exercício 2. Tá, você pode me dar uns 10 minutinhos, deixa eu terminar esse notebook e passo por isso, pode ser? Tranquilo, ok. Então, tipo... Então, ok, sem problemas. Então, aqui a gente tem um gráfico, e só para mostrar o que é o mais importante dessa aula. Eu não vou passar por todo o código, não, porque eu acho que o código é um pouco mais simples que as outras aulas, vocês já conseguem pegar, né? Mas o fato de que o histograma tem meio que essa coisa de escolher o número de bins, e o fato de que o KDE, que é o Kernel Density Estimate, é uma coisa mais complicadinha, eu só faço falar algumas aulas atrás, né? Mas é uma forma de ver um histograma, ou ver uma densidade como soma de gaussianas, tá? Eu gosto muito, isso vem um pouco de quem tem um histórico em algumas áreas de pesquisa, isso é muito na área de redes de computadores, de fazer uma leitura da CDF, né? Tipo, e a CDF, ah, meu Deus, fiz aqui uma besteira, fazer aqui uma coisa. Só fazer aqui uma coisa. E a CDF, ela é bem interessante, porque ela serve para a gente ver qual é a fração de elementos abaixo de um valor. Então, se eu pego aqui 5 e subo numa linha muito mal feita, reta que eu estou fazendo aqui, e olho aqui para o meu lado, que ficou muito mal feito, eu sei, e olho aqui para o meu lado esquerdo, né? A gente vê que mais ou menos 80% das músicas, que é que eu estou pegando, não vai ser 5 não, deve ser, sei lá, uns 4.5, alguma coisa assim. 80% das músicas tem duração menor do que 4.5. Então, a CDF, ela é bem interessante, a gente não precisa determinar o número de bins, né? E se eu pego aqui esse 0.8, ou melhor, se eu pego aqui a 8 minutos, né? E subo e vou para a esquerda, a gente vê que
100% das músicas, ou quase 100% das músicas, tem tempo menor do que 8 minutos. Então, a CDF, ela é a integral do nosso histograma, entendeu? Só que eu não tenho que escolher o número de bins. Eu posso normalizar com a fração de músicas que é. Não. Se eu Ô, quiser professor, ler, tipo uma... Oi, pode dizer. desculpa te interromper, mas Não, na pode estar. função CDF, por que Tá. que você normalizou usando max e não Aqui, tipo a soma ou o tamanho? Isso ali. aqui, deixa eu lembrar como é que foi essa função. Aqui, Então, eu ó. ordeno os dados, Você ordena os dados, aí você coloca que no já é a range. soma, né? Isso é a soma cumulativa, né? O Y. Ah, sim. Ok. Ah, entendi. O Obrigada. último elemento de Y, como é que funciona essa função consumo em NumPy, né? Tipo, se eu faço essa função cumulativa, a soma até aqui é zero, 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 a soma até aqui é 1, a soma até aqui é 3, que é 1 mais 2, a soma até aqui é 6, que é 3 mais 6, a soma até aqui é 10 e a soma até aqui é 15. Então, o último elemento, que é o máximo, porque é cumulativo, ou eu poderia pegar também o menos 1, se fosse o caso, teria que dar a mesma função da CDF. Ah, sim, entendi. Agora eu entendi o uso. Muito obrigada, professor. Tá, então eu vou ordenar os dados. Entende? Ao ordenar os dados, eu vou ver quantos pontos eu tenho, eu vou somar os dados, as contagens, e ao somar, eu vou somar esse vetor arrange, e ao somar esse vetor arrange, como é que isso funciona? Se eu faço um arrange de 10, que é sempre positivo, eu vou ter de 0 a 9. Se eu faço como sum, eu tenho de 0 a 45, que é a soma. Agora, o que a soma representa? Existem 0 elementos, ou se for o caso, antes do zero. Existe 1 daqui para trás, 3 daqui para trás, 6 daqui para trás, né? Porque eu estou só vendo os índices deles. Só que esse índice combinado com o vetor ordenado vai dizer assim, quantos elementos menores do que x eu tenho. Isso é meio que o nosso plot. Esse é meu nosso plot. Que é Professor, aqui, justamente, a fração de elementos menor do que x. Tá claro? Então, ok. Vou assumir que... Ok. É só para mostrar como a SDF do Status Models funciona, que dá a mesma função. Então, se eu quiser... Ok, eu atualizei meu pacote, meu Panda está agora com problema, mas, bom, com ordem. professor, Oi. eu entrei atrasado, então você me fala se alguém já perguntou isso. Eu tinha entendido que na função ECDF deveria ser usado NP ones em vez de NP arrange. E quando eu usei NP ones aqui no meu, a função o gráfico ela bateu com a função importada. E quando eu usei NP arrange ele ficou diferente. Ué, o meu não bateu, não? Será que eu cometi um erro aqui no notebook? Porque Não parece que bate, não? Peraí. o Vamos NP rodar One outra você vai vez. estar contando, na hora que você vai estar somando, quantos elementos tem antes daquele elemento. O NP Arrange, quando você está somando, eu acho que você está considerando como se os dados estivessem agrupados para aquele valor. Pelo menos eu interpretei assim. Ah, no slide tá com ones ou com orange? Não vi. Não viu, né? Se eu tô aqui com... Isso aqui é a CDF antiga. Isso aqui é a minha CDF. Eu quebrei a função. É mesmo, né? Elas não estão iguais, não. Agora que eu Usar vi isso. NP Ones. Se eu botar o ones... Aí elas estão igualzinhas.
Se eu botar o arrange, vou chamar isso aqui de y, aí elas não dão certo. Tá. Por que que o ones é o que funciona? Desculpa. Oi? Porque o ones vai ser 1, 2... Você está contando quantos elementos tem Quantos? atrás de cada um e dividindo pelo Cada um. total. Eu acho que o jeito que você fez NP-Arrange, você está considerando como se os dados já tivessem agrupados. Então, por exemplo, se o tempo for de 50 Isso. minutos, aí Tá. quantas observações tem por minuto? Se os dados estiverem nesse formato, o NP-Arrange funciona. Tá. Obrigado. Eu não tinha visto isso aí, não. Tá? Eu nunca botei esses plots um na frente do outro. E nunca vi os dois certinho, não, né? Tipo, eu não sei como tá nos slides. Depois eu vejo os slides para corrigir. Mas obrigado aí. Ah, Mas, então, só voltando... Obrigado mesmo. De qualquer erro pode dizer, gente. Como eu falo, esses notebooks são antigos e eles não são perfeitos. Então, se eu quiser, por exemplo, ler quantos elementos tem numa faixa aqui, com minha função SDF, né? Tipo, quantas músicas tem entre 4 e 6 minutos, né? Eu tenho que pegar essa área. E tudo que eu preciso fazer é fazer a CDF de 6 menos a CDF de 4. Então, a CDF ela é interessante porque ela é mais simples de tratar. Eu não escolho bins e eu consigo responder as mesmas perguntas do que a PDF. Muita gente não gosta de CDF. Tipo, acho que ela é mais chata de ler, entendeu? Porque o histograma é mais direto, né? Você vê a concentração. É mais difícil ver a média numa CDF, por exemplo. Mas, com o tempo, a gente aprende a ler ela. Então, a função CDF, acho que é uma das coisas mais importantes dessas duas aulas, entendeu? E eu vou chegar também na parte teórica dela já já. Além disso, a gente viu a ideia de tirar médias, né? Então, tudo aqui vocês já viram. Máximos, mínimos e dispersões de dados. Então, acho que tudo isso assim, é bem direto ao assunto e Panda se chamada para isso, max, min, dispersão, etc. E o notebook da gente, que é o notebook que o professor Pedro fez algumas aulas atrás, né? Tipo, alguns semestres atrás, meio que ajuda a gente também a tirar noções como a média na mão, só que vocês não precisam fazer isso na mão em Python, né? Em Panda, você vai ter a função min, que dá isso, ou np.min, aqui, meio que mostrando tudo no nosso histograma, entendeu? A mediana, como a gente fala em sala de aula, e só lembrando que a mediana ela é muito boa quando os dados têm um certo viés para números altos, né? Porque uma média, por exemplo, se eu boto um ponto na minha lista, se eu boto um ponto na minha lista, o 1, 3 mil, e tiro a média, você vê que a média é puxada lá para cima, por esse um ponto, sabe? Mas isso é meio que um ponto fora da curva, né? Tipo, esse ponto não representa a grande maioria dos dados. Então, a mediana é uma função que é muito útil nesses casos, né? Quando eu quero meio que ignorar. Ou quando eu quero meio que tirar uma noção de centralidade sem pensar nesses valores tão extremos. Porque a mediana está mais preocupada com a ordenação dos dados. E qual é o ponto central? Como a gente meio que mostra aqui, né? A mediana sempre vai ser menor ou igual à média, aqui está bem perto uma da outra, mas vai ser menor ou igual a média, e meio que mostra a tendência central. Aí um outro plot que é chatinho de ler, já acabando aqui esse notebook, talvez alguns de vocês tenham problemas com eles, né? É o plot da... Agora sim, estava errado também. É o plot da... O box plot, né? Tipo, até lembrar de corrigir isso na aula. No notebook está no material, né? Então, se eu pego um box plot dos meus dados, ele dá uma visão condensada da CDF. Aqui eu vou ter a mediana, ou seja, 50% dos valores estão abaixo daqui, que é literalmente o valor da mediana. Aqui eu vou ter o terceiro quartil, onde 75% dos valores estão embaixo daqui. E aqui eu vou ter um ponto
que vai ser onde 25% dos valores estão embaixo da Q, entendeu? Aí tem esses dois pontos em cima e embaixo, que muda um pouco a definição dependendo do autor. Eu, pessoalmente, gosto de forçar Python para uma coisa mais simples, que é a gente olhar 95% aqui e olhar 5% estaria lá embaixo, né? Teria o pontinho lá embaixo. Isso é meio que pegar alguns pontos chave de SDF e colocar em um plot apenas. Embora nesse caso não ajude, mas quando você tem muitos dados para comparar, fazer um plot de vários box plots fica visualmente bem bacana, né? Tipo, eu acho que não tem um exemplo aqui na aula, mas fica bem interessante. E aqui tem os quantis e os quartis, que foi o que eu já falei um pouquinho agora, a moda, o elemento mais popular, mas bem, isso meio que mostra uma noção das estatísticas básicas, né? E aqui tem mais um exemplo de transformada de dados. Tipo assim, quando os dados têm muito viés, tirar o log é uma boa, para eles ficarem não só melhores visualmente, mas também sumarizar em log ajuda, né? A gente viu isso umas 2 aulas atrás. Então, isso é a aula da média. E a outra aula é a de probabilidade. Eu posso aproveitar agora, que eu estou entre o material aqui. Se eu tiver nesse computador, eu vejo isso. FMG 2019-2. Tá. Eu não tenho as listas aqui, mas eu posso abrir as listas talvez no GitHub, né? Deixa eu passar por isso aqui que eu vou pro GitHub e abro as listas. E a outra aula que a gente passou foi a aula de probabilidade, entendeu? E novamente, eu acho que o código ele não é tão complicado nessas aulas, ele é mais direto ao assunto. Só que é muito importante a gente entender algumas funções de Python, entende? O primeiro é a geração de números aleatórios, que a gente geralmente faz com np.random.rand. Então, se quem quiser gerar ou jogar o lado para cima, a gente chama essa função. Além disso, entender a noção do teorema. Não, isso aqui é a lei dos grandes números, né? Que é esse plot aqui embaixo. Deixa eu mostrar ela aqui que eu já mostro. Aqui também é meio que só a noção do histograma de um dado discreto. Vai dar essa fração. E aqui eu tenho a CDF de um dado discreto, que dá a fração de elementos menores que 6. Se é um dado, é 100%. Né? Um dos conceitos que a gente vai usar bastante na matéria é a ideia de que se eu quero estimar uma média de uma população, onde essa minha população pode ser o mundo dos dados, por exemplo, quanto maior a minha amostra, mais próximo da média real eu fico, entendeu? A gente sabe que o valor esperado de um dado H-line. Eu posso fazer outra coisa. A gente sabe que o valor esperado de um dado é C. Aí agora meu plot ficou todo bagunçado, né? Nesse aqui ficou meio feio. Esse aqui ficou melhor, né? Então a gente sabe que o valor esperado de um dado é 1 sobre 6. Como eu mostro aqui, né? Tipo assim, todo face do dado não viesado vai ter 1/6 de chance de cair lá. Entendeu? Quanto mais vezes eu simulo o dado, simulo uma vez, tira a média. Simulo 2 vezes, tira a média. Simulo 3 vezes, tira a média. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto mais vezes eu faço a simulação, mais perto da média real eu fico. Entendeu? Tem um gap aqui, tem uma distância aqui. Agora, essa distância, você pode ver que eu estou numa escala muito pequena aqui, muito baixa, né? O mais importante é que o início é uma bagunça, entendeu? O início
a gente sem saber muito para onde ir. A noção mais teórica desse conceito vai vir na próxima aula, mas isso é uma coisa que talvez vocês já viram em probabilidade, e isso vai ser muito importante, porque o resto da matéria, quando a gente fala de inferência, entendeu? A gente vai falar basicamente em tentar tirar estatísticas da população com base em e a minha amostra mais próxima da população, em algumas estatísticas eu vou estar, tipo na média, né? Amostras grandes aproximam a média da população. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, a gente está fazendo uma vacina de Covid, a gente está fazendo um estudo da vacina de Covid, a gente quer saber se ela vai ter um efeito na população. Eu não consigo tirar a média de pacientes que não pegam a doença que pegam após ser vacinado no grupo de controle do teste, sem ter dados grandes. Então, o que geralmente acontece é que você espera até ter uma certa quantidade de dados, que no caso de Covid são 100 pontos apenas que estão esperando, entende? Tipo assim, você vacina que 30 mil pessoas, 15 mil controle, 15 mil testes, espera um tempão até 100 ficar infectados e ver quantos são controle e quantos são testes, né? Porque depois de 100, embora aqui teve essa subida estranha, você já deveria estar um pouco perto da média real. E você já está, né? Assim, embora teve uma subida, em comparação ao início, é meio bem melhor, né? Tipo, então isso dá essa noção, tipo assim, para fazer uma inferência em uma coisa válida na população, aqui perto de 100 ficou bem melhor, né? Talvez aquela simulação foi meio muito estranha. Para fazer uma noção de que você pegou a eficácia da vacina, que é a média de pessoas que ficaram doentes ou não, no grupo de controle e teste, entendeu? Você precisa de pelo menos umas 100 pessoas, né? E com essas 100 pessoas, como mostra aqui nos dados, a sua média já é perto da população. Então, essa lei dos grandes números, ela é bem importante quando a gente for falar de intervalos de confiança, etc. E a outra coisa que é mais importante aqui, talvez saindo focando no que é código mesmo, né? Tipo, é não só a noção da PDF e da CDF, entendeu? Como a função Python que vocês podem usar para plotar essas funções, para interpretar ou fazer uso desses dados, né? Só que eu não estou com nenhuma aqui. Porque esse notebook de Pedro, que eu me baseei dele, não tem as distribuições Python. Então, Python tem o pacote stats, e stats vai ter distribuições como a normal, que foi a pergunta que eu coloquei para vocês na lista, entendeu? As distribuições de Python são definidas por um location, que é uma média, e um scale, que aqui vai ser o desvio padrão. Entendeu? Então, isso aqui é a minha distribuição normal. Como isso foi uma dúvida que veio no chat, a distribuição normal que Python tem vai ter uma função PDF, que tira a densidade, que aqui não quer dizer a probabilidade, entendeu? Porque não existe a probabilidade de 1 no mundo contínuo. Vai ter uma função CDF, que tira a fração ou a probabilidade de cair menor do que 1, e vai ter uma função PPF, eu vou chamar aqui de norm.ppf, que é o inverso da CDF. Então, se eu passei 1 para CDF e inverter, vai ser a PPF. E isso, e basicamente só na normal, é um mundo muito interessante para a gente não ter que passar por esse código aqui na mão, né? Assim, Pedro, meu código bem na mão, nunca mudei isso. Tipo, mas você já pode fazer isso direto em Python. E é bem bacana a gente interpretar as distribuições com CDFs, como eu já falei um pouquinho antes. Eu acho que é isso. Não tenho muito mais aqui para mostrar, não, entende? Tipo, esse notebook é mais complicado mesmo. A gente vai no baixo nível, mas assim, é mais entender o que é uma CDF, o que é uma PDF, como ler as duas e fazer essa revisão de probabilidade para as próximas aulas. A sua dúvida da lista é GitHub. Deixa eu ver aqui no meu GitHub.
Flávio PDF. Repositórios. Tem muita coisa aqui que eu não uso. Muita coisa aqui que eu não uso. Alguém tem alguma dúvida, gente, por enquanto? Sem dúvidas. Se quiser escrever no chat dúvida da lista, que eu vou abrir as listas agora. Então, qualquer dúvida da lista, fale agora ou fale mais. 880 repositories, COVID, Reactor, run, COVID, listas e CD. Qual foi a sua dúvida? Foi na lista 9.931 PDF representa 1 menos epsilon, 1 epsilon, no limite que epsilon vai para zero, né? Chutaria eu. Entendeu? Mas quando o epsilon vai para zero, isso não faz tanto sentido. A função de densidade, gente, ela é um pouco estranha. Só para mostrar aqui um exemplo, antes de passar para a lista, né? Tipo, olha a função de densidade uniforme entre 0 e 1. A uniforme entre 0 e 1 tem chance igual de cair em cada ponto desse. Mas essa chance não é 1, entende? Tipo, é isso que é estranho. Não é 1 para cada um, porque senão seria 100% para cada um. Isso não faz o menor sentido, né? Então, a função de densidade, dependendo do seu eixo x, ela pode ter valores maiores do que 1. Isso meio que quebra a nossa cabeça às vezes, porque probabilidade está preocupado com área. Então, embora essa função ela tem a área dela aqui entre dois valores não vai ser, se eu descer mais um pouquinho aqui, a área aqui entre dois valores nunca, perdi meu trocinho. A área aqui ela não vai ser maior do que 1, porque tem 50% de chance, o que é a área base vezes a altura, a base é 0,5, a altura é 1, tem 50% de chance de um número menor do que 0,5. Né? Então, por isso que não leiam PDFs com probabilidades. Então, se no seu caso para um epsilon muito pequeno, seria isso. Mas quando esse epsilon é zero, não faz tanto sentido. Né? Na pergunta do Gilliard aí na... Tá. Eu acho que essas listas eu peguei esse mês passado. Release. É a lista 1? É a lista o quê? Lista 1, exercício 2. Lista 1, exercício 2. Agora, cria uma função que recebe seu data frame e cria um gráfico de linhas mostrando a evolução da produção ao longo dos meses em porcentagem. Não tem função, não, é só plotar. Função de código de plot, a correção é pelo monitor, entendeu? Código de função, às vezes tem correção automática. Às vezes não, mas no geral é automático. Se você quiser criar a função, pode criar. Vai ser uma correção manual do monitor. Tá claro? Sim? Não? Não? Sim? Beleza. Mais dúvidas? Se não, vou deslogar aqui. Se não tiver mais dúvidas, já passei o código das aulas, já meio que resumi o que falta fazer para vocês, que é ver a lista das imagens que está subjetiva, ver a planilha de grupos e, bem, vocês têm alguns dias aí para terminar as coisas. Entendeu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só avisar. Vou terminar aqui então. Então, o valor que a PDF retorna nesse caso deve ser como o quê? É uma verossemelhança. É uma coisa meio estranha. Não é uma probabilidade. A integral disso é uma probabilidade. Né? Tipo, interprete isso onde uma função
que fala assim, se esse valor é alto, tem mais chance do valor cair naquela região, mas isso não é a probabilidade da região. É mais verossímil ou mais esperado valores ali, mas não mapeia qual é a probabilidade do número. É correlacionado à probabilidade, como você pode ver, porque vai ser a integral da área, mas não vai ser a probabilidade. Ok? Não sei se gostou da resposta, mas... ok. Então, ok, gente. Já faz uns 50 minutos que a gente está aqui, que é meio que o nosso tempo da prograde, e como vocês estão com poucas dúvidas, eu vou deixar por aqui mesmo. Já tem as aulas dos próximos módulos, e, bom, até depois do Natal. Boas festas para vocês aí, né? Vou parar aqui a gravação e fechar a reunião.